O que você quer ser quando crescer? O que vai fazer da vida? Já escolheu a faculdade? Essas são perguntas bem comuns de se ouvir, especialmente quando você é jovem, assim como eu, quando a gente está na escola, quando a gente está prestes a entrar no ensino médio, quando a gente está saindo do ensino médio. Enfim, essas são perguntas que inevitavelmente tendem a aparecer vindas por milhares de pessoas, seja lá quem for, pode ser seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia, qualquer pessoa conhecida, enfim. Essa pergunta sempre aparece na vida de todo mundo, especialmente na vida de todo vestibulando, e ela é uma pergunta difícil. Ela é uma pergunta que exige que você tenha uma certa noção do que você quer para sua vida, do que você quer fazer da vida, qual a profissão que você vai seguir, o que você pretende fazer, como você vai querer estar daqui 5, 10 anos, o que você quer fazer para definir a sua vida. E eu acho que é muito comum que a gente não saiba responder essa pergunta. A princípio, você sabe se você mesmo sendo tão novo consegue responder essa pergunta com clareza, com certeza. Eu acredito muito que você é uma exceção à regra e parabéns por isso. É realmente muito bom. Eu acho que saber esse tipo de coisa logo cedo facilita muito a vida, mas não é a realidade para todo mundo e eu acho que faz sentido não ser a realidade para todo mundo, né? Então, o fato de questionamentos serem muito comuns traz um pouco uma grande responsabilidade para a maioria das pessoas que estão iniciando a vida agora. Como eu que tenho 18 anos, como você que provavelmente tem os seus 20, os seus 17, os seus 16, os seus 15, enfim, todo mundo que está no início, todo mundo que está começando, todo mundo que não tem experiência ainda, né? Então, eu me chamo William, tenho 18 anos, sou estudante de psicologia e é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Então, sinta-se muito bem-vindo aqui ao canal. Voltando, né, um pouco a essas perguntas e lembrando que aqui eu tô com um roteiro, então tudo que eu falar aqui vai ser com base nas minhas anotações que eu sempre faço antes do vídeo. Então, é isso, vamos lá. E acho que o primeiro tópico que eu tenho aqui pra falar é, obviamente, quando você é muito jovem, quando você é muito novo, quando você não tem experiência, quando você só tem crença, quando você só tem achismos, quando você só tem pensamentos acerca do que virá, acerca do mundo, você não tem certeza. Isso recai uma responsabilidade muito grande nas suas costas. Isso exige muito pensamento, isso causa ansiedade, causa frustração, causa sensação de atraso, causa, enfim, uma quantidade de sentimentos, de emoções que a gente mal consegue explicar. E pra mim parece injusto, eu vejo que isso parece muito injusto para outras pessoas. Eu não acho que seja o ideal você ter uma responsabilidade tão grande logo no início, quando você sequer tem experiência. Não tem como lidar com um problema tão grande, tão complexo, sem ter experiência alguma, com ideias tão rasas, sem experiência, sem vivência. Tudo muito novo e se renova muito rápido, tá? Não existe um consenso, não existe um manual do que seguir, não existe um manual de como agir. E isso dificulta muito a vida, dificulta muito essa etapa, mas não seria essa etapa se não fosse assim, né? Eu acho que todo mundo tem que passar por isso inevitavelmente e deve passar, assim como eu tô passando e milhares de outras pessoas estão passando, sejam amigos próximos meus ou não. Então, seguindo essa linha de raciocínio, é muito comum e também eu acho justificável que você não tenha uma resposta de certeza para essa pergunta. Você não tem que ter certeza tão cedo, você não tem que ter essa resposta tão cedo. Questões como definir sua vida, escolher uma profissão, buscar o que a galera chama de sucesso, o que também é algo um pouco subjetivo, depende muito do seu ponto de vista, o que é sucesso, o que chamam de sucesso, o que leva as pessoas a acreditarem que tem sucesso de fato na vida. Então, definir a sua vida logo cedo, definir o que você quer fazer pelo resto dela é um cenário pouco plausível, não é palpável e eu acredito sinceramente que não funciona. Questões como definir a sua vida tão cedo, escolher uma profissão sem ter muita expertise, sem ter muita experiência, ou até mesmo buscar o que as outras pessoas chamam de sucesso. Eu acho que a definição de sucesso, o que é considerado sucesso atualmente, vem muito do que está no senso comum e juntamente com o que as mídias sociais, né, as redes sociais sempre estão em vários tópicos, em várias relações do mundo moderno, e elas intensificam essa busca pelo sucesso, essa definição de sucesso, o que é sucesso, seja isso ter dinheiro, seja isso ter fama, seja, sei lá, poder lotar um iate cheio de mulheres, seja sair pra festa toda semana, seja, sei lá, ostentar, usar corrente de ouro, enfim. O sucesso, ele tem várias definições precedidas no senso comum, sabe? A sensação de riqueza, um comportamento de riqueza, um comportamento de ostentação. E, bem, isso é, de fato, sucesso? Há quem considere sucesso. Será que isso é realmente sucesso? Será que é isso que todo mundo precisa buscar? E, bem, foi pensando sobre isso que eu cheguei à seguinte reflexão. Foi pensar sobre quem você quer ser e não o quê. Que tipo de pessoa você quer ser? Que tipo de pessoa eu quero ser? O que eu quero fazer? O que tipo de pessoa que eu quero me tornar? Sabe? São questões assim que eu acho que são mais profundas, que são mais complexas do que simplesmente correr atrás de dinheiro, do que simplesmente correr atrás de um objetivo em específico, como se o sucesso
sucesso fosse uma linha de chegada. Entender que buscar sucesso é algo complexo, entender que buscar sucesso é algo subjetivo e que você tem que pensar sobre isso, você tem que ser capaz de refletir sobre essa situação e as redes sociais elas agravam muito o não pensamento, a não reflexão, porque a gente é constantemente bombardeado por milhares de tipos de informações, milhares de conteúdos. Isso, você queira ou não, é coercitivo, não depende de você. É só abrir e pronto, você vai estar recebendo estímulos infinitos sobre todo tipo de coisa e isso gera uma carga muito grande, isso gera tipos de pensamento muito diferentes, isso tira você da realidade. Esses fatores são colaboradores para frustração, para a busca por um sucesso invisível, por uma idealização do que dá sentido à vida. Entender isso, entender que você precisa ser cético, o ceticismo saudável, você tem que refletir sobre esse tipo de situação, é algo que eu considero muito importante, que eu tenho tentado praticar e que eu acho que as pessoas carecem muito disso, principalmente atualmente. Tá? É muito estímulo, é muita informação e pouca reflexão sobre o que está sendo falado. Então, tenta pensar um pouco. Quem você quer ser? Sabe? De que forma você acha que faria sentido? O que dá sentido à sua vida? Que tipo de pessoa você quer ser? Como você quer ser? O que você admira? Que tipo de comportamento você acha ideal? Que daria sentido? E faria você pensar, valeu a pena viver? Isso dá sentido à minha vida, vale a pena acordar todo dia e ir atrás disso, ainda que tenham dificuldades, ainda que tenham inúmeras questões, ainda que eu não tenha certeza, ainda que eu passe tédio, ainda que me incomode, ainda que eu sinta raiva. O que faz, o que te dá sentido, o que te motiva a seguir em frente e não motivar e sentir euforia, como a gente entende, nossa, eu tô extremamente motivado, então agora eu tô muito feliz, eu vou atrás disso, e aí a motivação vai embora e você não faz mais nada. Não é isso. É motivação de ter motivo para agir. Embora você queira ou não, você tem um motivo para agir e você vai agir de acordo com o que você almeja, com aquilo que você acredita, de acordo com seus valores, de acordo com suas crenças, de acordo com o que você valoriza. Isso é ter motivação, isso é ter um motivo para agir, é dar um sentido à sua própria vida. Porque quando se fala de sucesso, quando se fala de o que você quer ser, o que você quer, o que você almeja, a gente pensa muito no objetivo. Então, eu quero ser um cara sarado, eu quero ter o físico de alguém muito da hora. Eu quero conseguir correr 10 quilômetros por dia, mas eu nem corro. Eu quero ter esse físico tão extremo, mas eu nem treino. Eu quero ter uma alimentação saudável, mas eu não tenho. Eu quero, sei lá, me comunicar melhor, mas eu nem tento, eu nem falo com ninguém. São questões individuais que podem ser trabalhadas. Então, eu quero desenhar, mas eu não desenho, sabe? A gente tende muito a focar no objetivo e esquecer do que tem que ser feito para chegar nele, tá? Então, é muito mais mentalizar o seu objetivo e tentar se imaginar de trás para frente, sabe? Se você pensa nisso para o seu futuro, se você pensa nisso para, sei lá, daqui 10 anos, quem eu quero ser, então acho que pensar nisso, ótimo. Existe esse modelo que eu tenho na minha cabeça, que eu tenho na minha mente, que eu mentalizo, então eu vou distanciar ele de trás para frente. O que esse tipo de pessoa, o que esse tipo de indivíduo que eu tanto almejo faz? Como alguém conseguiria chegar nele? É fazendo o que eu faço agora? É de que forma? O que eu teria que fazer para ser daquela forma? E aí você vai destrinchando de trás para frente até chegar no seu cenário atual e entender o que fazer. De que forma? O que eu tenho que escolher para me colocar na direção certa e aumentar a probabilidade de ser aquilo que eu almejo. De me tornar a pessoa que eu desejo ser, ainda que eu não seja agora. É começar a agir como quem você deseja se tornar, antes mesmo de ser, sabe? É dar sentido ao processo, é valorizar que o seu começo, o seu processo vale muito mais do que a linha de chegada imaginária que as pessoas fazem parecer que existe. Então, tomar atitudes que aumentam a probabilidade, ainda que não tornem certeza, ainda que não tornem você unanimamente vencedor, ainda que você não tenha certeza de que pode atingir a isso, aumentar as probabilidades, ir atrás, fazer por onde, aumentam essas chances e com certeza é muito mais eficaz, vai te trazer muito mais experiência do que simplesmente não fazer nada. O tempo vai passar independentemente de você agir ou não. Eu acredito que se colocar, tentar se colocar na direção certa, buscar ter experiência, buscar conhecimento, buscar estudar, buscar algo que você valorize, que possa se especializar, algo que você sinta que se destaca, algo que realmente faz você pensar e dizer, cara, eu quero isso aqui, eu quero me aprofundar nisso aqui. E ainda que acabe não sendo, você pode entrar nessa, você pode explorar e aprender com aquilo. Pô, talvez não seja isso que eu quero. Tudo bem, você pode mudar, você pode aprender com isso e conseguir ganhar essa experiência, conseguir ganhar esse repertório e conseguir moldar a sua própria vida a partir de atitudes. É lembrar sempre que quando a gente tem um objetivo, quando a gente tem essa idealização, o jogo é no longo prazo. Tá? A gente se apega muito a gente valoriza muito a nota numa prova e não valoriza o tempo de estudo.
É como se apenas o objetivo valorizasse, não o que vem antes dele. E isso é um erro. Isso atrapalha, isso dificulta, isso cria uma idealização de sucesso no qual ele não exige esforço. E ainda que as pessoas saibam que exige esforço, elas não se comportam como se exigisse. Então, é muito fácil valorizar alguém que tem uma nota alta na prova. É muito fácil valorizar um atleta que consegue atingir um marco. Mas é muito difícil falar sobre quem não consegue, é muito difícil falar sobre todas as dificuldades. Por quê? Porque a gente não gosta de dificuldade, porque é contra-intuitivo. A gente gosta de aplaudir o resultado, mas ninguém fala sobre o processo. Ninguém fala como é difícil, como é complicado para alguém que é introvertido começar a falar como eu estou fazendo agora. Mas todo mundo aplaude quando a pessoa já está palestrando, entende? Cria-se essa ilusão de que não existe um processo e que as coisas acontecem assim, ó, da noite pro dia, como se uma única ação em específico fosse capaz de mudar um contexto inteiro. E não é assim que funciona. São pequenas ações tomadas com consistência que têm a capacidade de chegar até o ponto de virada, até essa virada de chave que muita gente chama, de se tornar aquilo que se almeja ser, de ter sucesso. Então, falando muito de sucesso, eu coloquei algo aqui anotado, eu vou chamar de ilusão de sucesso, tá? E aí eu separei em 3 tópicozinhos que tem aqui, e eu vou falar sobre ele. Então, eu coloquei aqui como primeiro a idealização, que é, de fato, a idealização de sucesso. O que é sucesso? No que você considera sucesso? Já parou para pensar nisso? É muito comum, como eu já falei anteriormente, a gente ter a idealização de sucesso, a relação de sucesso com dinheiro, com fama, com viagens internacionais, com trocar de celular todo ano. Isso é sucesso de fato? É usar o iPhone do ano que me dá sucesso? É andar de carro novo todo ano que me dá sucesso? É comprar roupa nova o tempo todo que me dá sucesso? Entende como essas coisas estão bem atreladas a consumir, a ter coisas, a mostrar que você tem essas coisas para mostrar que tem sucesso? Será que é realmente isso? É realmente isso que consegue dar sentido à minha vida? É realmente isso que me faz acordar todo dia e pensar, caramba, eu vou trocar de iPhone esse ano porque isso aqui é o que me motiva a trabalhar tanto, é o iPhone. É aquela camisa ali que eu acho foda. E aí eu vou querer comprar ela. É aquilo que vai me dar sentido. É viver para consumir? É só isso? É sair mostrando para todo mundo? É isso que me motiva? Eu particularmente acho que não. Eu não considero, eu não daria valor a esse pensamento e imagino que tenha pessoas que realmente dão. A questão de sucesso, a questão de felicidade, essa idealização, talvez depende muito da questão de ter bens materiais. Ainda que seja muito importante, ainda que eu realmente queira ter bens materiais, ainda que eu possa querer comprar coisas de qualidade, eu não acho que se resumiria apenas a isso, como faz parecer. Não é como se você não ter acesso a isso, você fosse um fracassado. As coisas não são tão preto no branco. Essa falsa dicotomia é um problema, entende? E a partir disso, a gente pode cair no segundo ponto que eu coloquei como frustração. Coloquei aqui como frustração entre os mais velhos e os mais novos. Tem adultos, pessoas bem mais velhas que eu, com seus 30, 40 anos, admitindo que fracassaram na vida, admitindo que já não tem mais o que fazer, simplesmente por não terem conseguido o que se chama de sucesso até um determinado ponto de vida atual. Então, eu já tenho meus 30 anos, mas eu ainda não tenho minha casa própria, eu não tenho minha independência financeira, eu já tenho 40 anos e, sei lá, eu não consigo ter uma boa qualidade de vida ainda, ou eu não consigo ter tudo que eu achei que eu fosse conseguir ter, e coloco um ponto final como se, tudo bem, a vida acaba aqui, e agora eu vou só empurrar com a barriga e não tem mais o que ser feito, sabe? É colocar aquele pontinho final antes mesmo da vida acabar. Partindo para os mais novos agora, assim como o pessoal que tem a minha idade, é a galera que desiste antes mesmo de começar, que simplesmente ignora o fator começo, início e se auto-intitula como fracassado. Então, poxa, eu não passei no vestibular, então eu não vou mais estudar, porque eu sou burro, eu não consigo. Sei lá, eu não vou à academia porque eu já sou gordo mesmo e tá tudo certo, ou enfim, você se recusa a dar continuidade, você se recusa a ir atrás, você se auto coloca um final, você coloca um ponto final num lugar que, num ponto da sua vida que poderia ser colocado uma vírgula, uma reticências, isso aqui falando gramaticalmente, você simplesmente para de andar como se tivesse chegado no final do caminho, enquanto ainda tem uma rodovia enorme pela frente, quando tem várias portas diferentes para você entrar, entende? Isso acontece muito e é muito preocupante também. E aí a gente vai cair no terceiro ponto, que é o que eu vou chamar da linha de chegada, tá? É aquela pessoa que ela tinha aquele objetivo em mente, aquele objetivo individual. Então pode ser passar num concurso, passar no vestibular, sei lá, ter conseguido muito dinheiro, ter comprado a sua casa ou ter chegado num físico legal. E ela se acomoda. Eu já cheguei na linha de chegada, eu já conquistei o que eu queria. E agora? Não tem mais pra quê? Não tem mais propósito, não tem mais motivo para eu continuar agindo. E aí ela se acomoda, o comodismo surge e isso te estagna, isso impede a mudança, isso te impede de renovar.
você para de evoluir, você para de ir atrás, você se torna um acomodado, chega num conformismo, você não evolui mais, você também coloca um ponto final em um caminho que ainda tem muita estrada para ser percorrida, entende? Então, eu acho que esses três pontos, eles estão interligados de certa forma e eles colaboram atualmente, de novo, juntamente com as redes sociais, para que a gente não evolua, para que a gente não pense, para que a gente não consiga refletir sobre a nossa realidade atual, sobre o mundo ao redor, sobre como o mundo me impacta e como eu posso impactar ao meu redor. A falta de reflexão, a falta de propósito, a falta de motivo é um problema que eu considero constante, que eu vejo constantemente. Eu vejo pessoas mais velhas que acham que não há mais nada o que possa ser feito, pessoas mais novas que perdem a vontade de viver, a vontade de ir atrás. E todas as pessoas se colocam um ponto final num momento que ainda há o que fazer, sabe? Não é o fim. Se fosse o fim, você não estaria aqui, entendeu? É você ter ciência de que essa única vida sua, não que necessariamente ela tenha que ter um propósito divino, espiritual, mas é a questão de dar sentido, a questão de ir atrás, a questão de se dar um motivo de dar sentido a si próprio. Eu estou aqui e por isso eu vou atrás, porque eu quero me tornar dessa forma. É quem você quer ser, o que te move, qual é o seu suco, como diz o Wesley Delanogari, sabe? É buscar isso. Você não precisa ter certeza, você não precisa de uma razão clara, mas vai atrás, não fica parado, não cai no conformismo, não seja cômodo. Isso não quer dizer buscar o sofrimento necessariamente, então você não precisa sofrer, embora vá. Mas você precisa ir atrás, você precisa se mexer, precisa ir em direção, você precisa se colocar na direção daquilo que você quer e ir devagar, mas ir, tá? Então, é meio óbvio que se mexer é muito mais eficaz do que ficar parado. Mas mesmo assim as pessoas não fazem, as pessoas esquecem disso, as pessoas não pensam sobre isso. E eu não sei o motivo, mas isso acontece e muito. E é muito evidente. Acho que uma mensagem, mais do que um tipo de frase que eu consegui pensar para esse tipo de coisa é: não se permita morrer antes da hora da sua morte, tá? Não coloque um ponto final antes do final, tá? Não se permita acabar antes de chegar no fim. Existem habilidades que podem ser treináveis, existem conhecimentos que podem ser adquiridos a partir do estudo, existem coisas a serem feitas e eu acho muito pouco provável que num grande mundo de possibilidades, num grande mundo de escolhas, não tenha nada que você consiga se destacar e não de ser o melhor do mundo, mas de ser bom, de conseguir usar isso e pensar: opa, eu sou bom nisso aqui, então eu vou me dedicar, eu vou atrás, isso aqui pode me dar sentido, isso aqui pode me dar motivação para querer acordar todo dia e estudar, para querer acordar todo dia e enfrentar o tédio, enfrentar o desconforto, sabe? Dar sentido a si mesmo, ainda que com incertezas. Você não precisa ter certeza para agir. Eu acho que talvez tenha dado para deixar bem claro o tipo de mensagem que eu quis passar com esse vídeo. E chegando aqui agora no finalzinho, eu queria aqui parafrasear Descartes. E aí eu vou pegar aqui o caderno, porque eu preciso ler. Eu queria aqui, né, parafraseando e complementando Descartes, eu anotei aqui que se eu penso, logo existo. Então, se eu ajo, logo vivo. E nada adianta passar a vida toda pensando se eu não tomar nenhuma atitude. Se eu penso, logo existo. Se eu ajo, então eu vivo. Então, se eu reflito sobre mim mesmo, se eu tomo alguma atitude acerca do que eu tô pensando, se eu deixo apenas de pensar e começo a agir, eu vou a algum lugar. Eu me coloco numa certa direção e eu vou buscar algo que me move. Ainda que essa motivação mude, eu acho que a única coisa que impede de querer mais, de aprender mais, de mudar é a certeza, é o comodismo. Que antes de tudo, para aprender alguma coisa, é entender que você não sabe. Isso é a primeira porta, tá? Ninguém que acha que sabe de algo vai atrás de saber mais, porque ele acha que já sabe, embora não saiba, tá? Então, é com essa frase, com essa citação final, que eu encerro por aqui. Então, fechando aqui o caderno, muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Se você gostou dessa reflexão, se você gostou de me ouvir até aqui, se inscreve aí embaixo, deixa o seu gostei que vai ajudar bastante. Se você curtiu, envie esse vídeo aqui para alguém que você acha que também pode curtir. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.